Oi, gente. Bom dia para vocês. Como estão? Tudo bem? Bom dia, cara de dia. Que bobeira, meu Deus. Vocês estão bem, gente? Nossa, eu sumi meu lápis de fazer chamada, lascou. Peraí. Põe aí, rapidão que eu vou pegar um lápis pra fazer a chamada. Peraí. Achei. Cadê o Gibson? Que tem uma surpresa pra ele. Já dá pra ver ali atrás, né? Eu quis fazer uma sacanagem com ele, você viu? Gibson, tem um bom dia especial pra você ali no quadro, ó. Gente, vamos me falando os nomes da chamada? Bom dia, dona Bianca. Vamos lá, Júlia Tavares, Yasmin. Me falem os nomes, todo mundo, tá? Por favor. Porque daí, estando nos comentários, não tem risco de eu... Sabia que você ia gostar, Júlia? Vocês colocando o nome na chamada, não tem, nos comentários, não tem risco de eu esquecer ninguém, tá? Bianca, Maria Eduarda Mendes, Eduardo, Isabela, Maria Elisa, Ebeli, faz falta, não faz, Júlia? Daniela, depois da Daniela, Maria Clara, Rayane, Luana, quase marquei a presença da Luana errada. Depois da Luana, a Júlia Neres. Mais alguém? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando gente? Tá faltando gente que não me deu nome. Corre aí. Hoje nós vamos falar de fatoração, viu? Nessa live eu vou tirar as dúvidas de fatoração, tá? Então já vai preparando aí, enquanto o restante do pessoal vai me falando presença, vai me falando a presença. Gente, mais ninguém? Tá faltando 2 pessoas olhando ali pela quantidade de gente que tá na live. Tem 2 pessoas que não me falaram o nome. Eu preciso de ajuda aí, hein? Deixa eu ver. Ah, o Eduardo. Deixa eu ver se é o... Não, eu coloquei a do Eduardo. Tá faltando gente pra me dar o nome. Arthur. Bom, mas então vamos começar? Vocês viram que na semana passada, na quarta-feira, eu fiz, assim, eu deixei lá na plataforma uma revisão, né, de fatoração. Ó, Davi, gente, não tô acreditando nisso, não. Vai chover? Deixa eu olhar ali fora. Gente, eu acho que vai cair um temporal. Davi entrou. Meu Deus do céu. Davi, você não veio nem uma vez, cara de pau. Tiago, né? Brincadeira. Gente, mas então, na semana passada eu coloquei lá essa revisão de fatoração e expliquei para vocês lá pelo aplicativo que a gente veria fatoração muito rápido esse ano, porque a gente já viu muito bem no ano passado, a gente ficou muito tempo vendo fatoração, estudando fatoração. Deixa eu desativar aqui rapidão. Trabalhando, estudando também, eu espero, né, Davi? Vou desativar os comentários aqui rapidão, só para minha atenção só para eu não perder a atenção, tá bom? Mas então, eu comentei no aplicativo na aula de quarta-feira que o assunto de fatoração nós veríamos muito rápido, já que nós estudamos no 8º ano, muito bem, inclusive, que a gente fez muito exercício, a gente ficou muito tempo falando de fatoração. Então, aqui no 9º, o nosso objetivo é usar a fatoração como uma ferramenta para a gente resolver algumas equações de 2º grau. Muitas vezes, porque assim, vocês já estão cientes disso. Equações de 2º grau, nós vamos resolver usando fórmula de Bhaskara, né?
Só que a fórmula de Bhaskara é uma fórmula extensa, que envolve muitos cálculos. Então, a fatoração vai ajudar a gente nesse sentido. Em alguns casos, a fatoração vai ser um substituto da fórmula de Bhaskara, sabe? Para a gente não precisar aplicar a fórmula, a gente vai utilizar a fatoração como ajuda. Então, eu coloquei só uma revisão lá na plataforma justamente por ser um assunto que nós já estudamos. E aí coloquei também a correção da lista, né? Deixa eu só conferir. Coloquei a correção da lista 4, né? Então hoje eu quero tirar a dúvida que vocês tiveram com essas aulas, tá? Tanto a aula de revisão quanto a lista 4, tá bom? Quero que vocês me mandem as dúvidas desse assunto. Quando vocês acessarem a plataforma hoje à tarde, vocês já vão ver lá que eu comecei com equações de segundo grau, tá? Então essa é a nossa última chance para falar sobre fatoração. Vou ativar os comentários aqui de vocês. Eu quero que vocês peguem... eu falei que é lista 4, não é, lista 3. Lista 3, tá? Peguem essa lista aí pra gente ir conversando. Peraí. Não é lista 3 não, gente. Deixa eu ver o que tá pegando. Peraí, eu fiz uma confusão com as listas aqui. Deixa eu olhar esse negócio. Tá certo, é a lista 3 mesmo. A lista 3 do capítulo 4 do livro, né? É a lista 3. Salve, Felipe. Deixa eu colocar seu nome aqui. Então, Felipe Gustavo. Já tinha entrado, né, Gustavo? Eu coloquei seu nome? Olha, Gustavo, eu não tinha colocado presença pra você, não. Ainda bem que sua internet caiu. Não sei com falta. Tira de novo. Deixa eu ver o sinal da minha internet. É a 3, Felipe. Olha, o Felipe tá esperto, gente. O sinal da minha internet tá altão, viu? Confere aí. Se tiver ruim, pode sair e entrar de novo pra ver se melhora. Bom dia, Gidson. Olha o seu bom dia aqui, Gidson. Opa, peraí. Aqui. Coloquei só pra vocês bom dia, ó. E você demorou a chegar. Vamos conversar da lista? Deixa eu ver. A Júlia tá me fazendo uma pergunta. Como é que é? Peraí. Na 1 da lista 4... Ah, tá. Deixa eu ver. A Júlia tá falando da lista 4. A lista 4, gente, eu pedi 2 exercícios dela, mas eu pedi na aula de hoje da plataforma, tá, Júlia? Então não preocupa não, mas deixa eu conferir isso aqui. Então, Júlia, a número 1 da lista 4, você pode só marcar X, mas em algumas aí, em alguns itens, vai precisar de um pouquinho de cálculo, né? Tipo no item G, vai precisar fazer um pouquinho de cálculo, tá? Mas na maioria aí dá só pra marcar X mesmo, você tem toda a razão, tá bom? A Lloyd vai passar aqui. Então, ela não vai passar não, porque... Bom, eu acho que não, né? Porque eu faço as minhas chamadas, então eu acho que ela não vem aqui não. Pelo menos nas outras lives de hoje ela não entrou não, nas minhas. Vamos? Pegou a lista 3? Vamos começar? Gente, olha só, primeiro eu quero saber se vocês precisam que eu faça uma revisão sobre os tipos de fatoração, sobre os casos de fatoração. Porque a gente tem lá a fatoração por fator comum em evidência, a gente tem a fatoração por agrupamento e nós temos a fatoração por produtos notáveis, né? Então, como transformar em produto da soma pela diferença, como transformar em quadrado da soma ou por quadrado da diferença. Então, eu quero saber se vocês têm dúvidas quanto aos casos de fatoração. O Antônio entrou, deixa eu pôr presença para ele. Antônio, marquei a sua aqui. Então, vocês têm dúvidas quanto a isso? Quanto aos casos de fatoração, preciso fazer alguma revisão sobre isso? Como usar cada caso, quando usar cada caso, ou posso seguir direto? Coloquei o seu nome, Antônio. Vou esperar vocês me responderem, tá bom? Se precisa fazer uma revisão. Vou fingir que eu nem li, Gidson. Vou fingir que eu nem li. Essas besteiras a gente nem lê. Seu sonho é acontecer isso aí, Gidson. Até parece. Vamos? Dúvidas em fatoração ou posso falar da lista? Dá logo.
Gente do céu, fala comigo. Que isso? Para de falar de futebol agora, tá bom? Agora você me fala se tem dúvida ou não. Cara de pau. Vamos. A Yara entrou. Gente, eu tô só esperando vocês. Posso ir pra lista? Então vamos pra lista. Nessa lista, na lista 3, eu falei que a questão 6 não precisava fazer. Yara, tá não, meu bem. Gente, vocês estão me ouvindo direito? Que a Yara tá falando que tá sem som. É comigo aqui ou é com dela, será? É só pra Yara, né? Tá. Então, beleza. Agora foi. Gente, então vamos lá. Na lista 3, por onde começamos? Vamos começar pela primeira? Pode ser? Posso começar pela questão 1? Sabe por quê? A questão 1 é um dos exemplos em que, se não fosse por fatoração, a gente não conseguiria resolver. Eu vou começar pela 1. Já decidi, vou começar por ela. Com licença, vou virar a câmera pra lá. Vou começar pela questão 1, tá bom? Fatoração é difícil mesmo. Só que é por isso que a gente tem que fazer exercício, né? Fatoração é um negócio que a gente só aprende com exercício, não tem jeito. Eu posso te explicar a teoria aqui por sei lá quantas horas. Você só vai aprender na prática, só com exercícios. Então, olha só. Essa é a lista 3. Nós vamos para a questão 1. Na questão 1, tá escrito assim, ó. Através da fatoração e da simplificação de polinômios, quando fala simplificar, é o processo de cortar mesmo, né? O de cima com o de baixo, ou dividir pelo mesmo número. Calcule a solução da equação x ao cubo menos 4x sobre x ao quadrado menos 2x. Então, a equação é essa daqui igual a 10. Esse é um dos exemplos em que, se não fosse por fatoração, não dava para resolver. Isso aqui é uma equação de terceiro grau, viu? Porque tem expoente 3 ali, né? Se não fosse por fatoração, não dava para resolver, não. O que a gente faz quando tem fração envolvida? A gente fatora só o numerador e depois a gente fatora só o denominador. E depois de tudo fatorado, a gente vê se pode cortar. Por que eu tenho que fazer fatoração? Porque aqui, ó, tem subtração em cima e embaixo. Pronto, acho que deu. Peraí. Ai, Jesus. Agora eu vi, bosta. Pode falar besteira. Pronto. Desculpem a confusão. Que vergonha. Mas então pronto, vamos lá. Tá, tanto no numerador quanto no denominador, a gente tem subtração, né? Então, se não for por fatoração, a gente não pode cortar termo nenhum, a gente não pode simplificar nenhum desses termos. Por isso que a gente precisa começar fatorando. Então, o que eu faço? Eu venho aqui só no numerador e procuro um caso de fatoração. Nós vimos 3 casos de fatoração. Fator comum e evidência, agrupamento e produto notável. A gente sempre tenta começar por evidência, entendeu? Sempre começa por evidência. Se a evidência falhar, a gente segue para os próximos métodos de fatoração, entendeu? Mas a evidência é sempre o primeiro. Então, você vai olhar aqui no numerador primeiro, ó. Tem alguém para colocar em evidência aqui? Tem o x, né? Então, eu venho aqui só no numerador, ó. Só no numerador, e aí eu coloco x em evidência. O que resta? Pensa comigo. Aqui eu tenho 3 vezes o número x, né? Porque é x ao cubo, então é x vezes x vezes x. O x aparece 3 vezes aqui. Em evidência, eu coloquei 1 só. Se tinha 3 e eu coloquei 1 em evidência, restam 2, né? Então, dentro do parênteses, eu coloco x ao quadrado. Tá vendo? Copio o sinal, porque eu não coloquei sinal em evidência. Então, eu vou só copiar. Aqui tem 4x. Se o x eu coloco em evidência, o que resta? 4. É o 4 que vai vir para dentro do parênteses. Tá vendo só? Agora vamos lá para baixo.
No denominador, a gente tem, primeira coisa, eu vou tentar colocar em evidência daquele jeito. Então, vem pra cá, x ao quadrado e x. O que tá repetindo? X. Abre parênteses. Vamos ver. Aqui era x ao quadrado. X ao quadrado é x vezes x. Então, aparecem duas vezes a letra x aqui. Uma delas eu coloquei em evidência. Então, restou o quê? Restou o outro x. Tá aqui, ó. Menos. Era 2x, eu coloquei x em evidência, resta 2. Então, ficou assim, ó. Minha equação agora é essa. Agora que tá fatorado, aqui, o que eu posso fazer? Eu corto o que tá repetido. E o que tá repetido é x em cima com x embaixo. Tá vendo? Aí a gente simplificou. Resta em cima x ao quadrado menos 4 e embaixo resta x menos 2. Só que vamos pensar. X ao quadrado menos 4 é uma diferença de 2 quadrados. Como é que você sabe disso? O x está elevado a 2, então ele tem raiz quadrada, e o 4 também tem raiz quadrada. Isso aqui parece um produto notável que a gente viu, que é o produto da soma pela diferença, ó. Ele parece esse produto notável aqui, só que aqui ele está escrito dessa forma. O A é como se fosse o x, e se você lembrar que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, eu posso falar que o B aqui é 2, né? Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? O que está escrito dessa forma, eu vou fatorar escrevendo assim, através de produto notável. Então, eu vou vir aqui, no lugar de A, eu vou colocar x, no lugar de B, eu vou colocar 2. Como é que vai ficar, então? Ó. Então, vai ser parênteses, x mais 2. X menos 2, igual a 10. Por que assim ficou bom? Vou deixar o parênteses aqui só para vocês verem que eu vou poder cortar, né? Olha, por que assim ficou bom? Porque eu só tenho multiplicação. E aí eu posso cortar o x menos 2 com x menos 2. Tá vendo? O que resta é que x mais 2 é igual a 10. E isso aqui a gente sabe resolver, né? Eu sei que se x mais 2 é 10, o x é igual a 8. Viu só? Dá uma olhadinha aí que eu vou tirar a dúvida, tá? E aí? O que vocês me contam? Deu certo? Conversa comigo aí, então, e fala se essa número 1 vocês conseguiram entender. Por que eu fatorei dessa forma? Por que eu coloquei em evidência? Por que virou produto notável? Me dá um retorno aí. Você viu que horror, Felipe? Foi tão espontâneo. Me perdoa. Desculpa. Foi sem querer. Eu estou envergonhada de verdade. Desculpa mesmo. Me conta aí, vai. Deu certo? Yara tá falando que tá ok. Foi de boa? Ai, que bom! Ah, não, gente. Então, se foi de... Não, então tá tranquilo demais. Qual outro que vocês acharam chato? A2, por exemplo, me conta. Um que vocês tiveram um problema. A 6 eu nem vou fazer porque ela é, assim, complicada demais. E não é nosso objetivo complicar muito. Nosso objetivo é usar como ferramenta isso aqui. Então, por isso que a 6 eu nem fiz lá na aula do aplicativo. Tem que ter vergonha dos meus alunos, Gidson. De alguns, né, Gidson? Bobo. Esse foi de boa. Júlia, eu vou gravar um vídeo específico para 6, tá? Eu não vou fazer na live, não. Tá? Mas eu gravo um vídeo específico e coloco em algum anexo na aula, como se fosse só um vídeo extra, sabe? Só para ela não ficar sem só para não ficar sem resolver, tá bom? O que mais, gente, da lista? Me fala. A 2 teve algum problema? Ó, o Arthur tá falando que na 2 teve, na 2 e na 4. Tá bom.
Explica o trinômio quadrado perfeito. Gidson, explica agora. Então, ó, já me pediram A2, A3 e A4, tá? E o Gidson me pediu para explicar o trinômio quadrado perfeito. Gidson, deixa eu começar pela sua dúvida, porque eu acho que ela é a mais, assim... A gente precisa saber disso, né, para poder fazer as fatorações. Quando você usa o trinômio quadrado perfeito? Primeiro, deixa eu colocar aqui as fórmulas dos produtos notáveis, tá? Deixa eu virar para cá. Olha só, as fórmulas dos produtos notáveis, além daquela que nós usamos na primeira questão, tem o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, né? Quando você desenvolve esse produto notável, a gente fica com A ao quadrado. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, a gente fica com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ó. Então, o que já dá pra gente perceber? Um trinômio, ele tem quantos termos? 3 termos. Ele tem 3 termos, 2 deles são quadrados perfeitos, tá vendo? 2 deles têm raiz, então. E o termo que sobra, ele é igual ao dobro da multiplicação das duas raízes. Isso aqui é importante. Vou te mostrar um exemplo. Se eu pego assim, então, ó. Deixa eu pensar aqui. Se eu pego x ao quadrado mais 10x mais 25. Como é que eu sei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Primeira coisa, identifica dois termos ali que tem raiz quadrada. Vocês conseguem enxergar que os dois termos que têm raiz quadrada é esse e esse aqui? Consegue? Né? Se esses dois termos... Presta atenção, Arthur, eu tô explicando o exercício, para de conversar aí. Esses dois termos, eles têm raiz quadrada. Então, eu vou calcular essas raízes quadradas. A raiz quadrada desse é x. A raiz quadrada desse é 5. Você percebe que se eu multiplicar x vezes 5 dá 5x e que o termo que está aqui no meio, ó, é 2 vezes esse cara? Quando isso acontece, é porque o trinômio é quadrado perfeito. Viu? Então, para ser quadrado perfeito, pelo menos na cabeça, assim, no pensamento da gente, a gente tem que fazer esse processo. Identificar dois quadrados perfeitos, extrair as raízes de cada um desses termos, tá vendo? E perceber se o termo que sobrou é o dobro da multiplicação dessas raízes. Se isso acontecer, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Aí, como que você vai transformar isso aqui para produto notável? Você vai pegar as raízes aqui, ó, que a gente já tinha calculado, as raízes de cada um. Essas raízes você vai colocar entre parênteses, assim. Aqui vai ser um expoente 2. E o sinal que é aqui no meio, você vai definir por esse sinal do termo que sobrou, o termo que não é quadrado perfeito. Como ele é positivo, aqui a gente vai colocar um mais. Então, já achei a fatoração, ó. Essa x ao quadrado mais 10x mais 25 virou x mais 5 ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui a gente treinou demais no 8º ano, ó. Isso aqui. A gente treinou muito. Se aqui fosse um menos, ó. Se aqui fosse um menos, aqui ia ser menos também. Sacou? Tranquilo, né? Tem que tomar muito cuidado com esse processo, mas ele é tranquilo de fazer. Então, vou deixar salvo aqui. Eu vou deixar salvo no Stories, a live, para vocês poderem rever esse processo. E eu vou baixar, tá? Vou baixar a live e disponibilizar para vocês assistirem também. Então, que daí todo mundo consegue fazer, tá? Depois. Vamos lá na questão 2, que acho que foi o Arthur que pediu. Renata falando, toma vergonha, menina. Então, vou lá na questão 2 da lista. Sou obrigada a ouvir cada uma, viu? Cada uma. Meu Deus do céu. Eu tô deixando os horários aqui em cima, porque senão eu me perco todinha. Aí eu acabo a live de vocês meio-dia. Então, vamos lá. Questão 2. Opa! Então, questão 2 tá assim, ó. Se M é igual, aí tem parênteses,
3 ao quadrado mais 5 ao quadrado... Ixi, peraí. Vou ter que escrever essa expressão aqui embaixo, senão não vai ter espaço. Pera. Se m é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Eu não lembro se foi assim que eu fiz no aplicativo. Mas, de uma maneira geral, sempre que você perceber que os números aqui, ó, ou no caso as potências, né, elas estão sendo repetidas muitas vezes na expressão, é bom a gente trocar isso por uma letra. Então, por exemplo, o 3 ao quadrado, ao invés de ficar escrevendo ele desse tanto, eu vou chamar ele de A. Então, vou falar que A é o 3 ao quadrado. Vou falar que o 5 ao quadrado é o B. Por que a gente faz isso? Só para facilitar um pouco, para a gente ver se a gente consegue enxergar mais coisa. Porque nós estamos muito acostumados nos produtos notáveis a falar com A e B, né? A falar de A e B. Então, se eu fizer essa troca, pode ser que eu reconheça um produto notável aqui. Por que eu sei que eu preciso fatorar essa expressão? Porque, ó, tem um menos. Sempre que tiver uma fração complicadinha com uma adição ou uma subtração, é porque você tem que fatorar para simplificar ela, tá? Então, vamos lá, eu vou vir nessa expressão, onde está 3 ao quadrado eu vou colocar A, onde está 5 ao quadrado eu vou colocar B. Olha só o que vira. Deixa eu separar aqui. Essa mesma expressão, ela fica então, ó, parênteses, A mais B ao quadrado, menos A menos B ao quadrado, sobre, embaixo, fica AB ao quadrado. Isso aqui, se você já quiser até substituir, né? Se você quiser pegar esse expoente e descer assim, ó, pode ficar A ao quadrado, B ao quadrado, tá? Já vou fazer isso. Ó, A ao quadrado, B ao quadrado. Beleza? Ó, produto notável, quadrado da soma. Deixa eu pensar, peraí, se eu quero fazer isso mesmo. Aguenta aí só um pouquinho. Vê se você consegue enxergar uma coisa. Tem duas maneiras de fazer aqui, viu? A primeira delas é a gente desenvolver esses produtos notáveis, ó. Desenvolver esse produto notável e desenvolver esse produto notável. Essa aqui é uma forma. Talvez seja a forma melhor, assim, mais fácil de enxergar. Mas tem outra coisa que dá para fazer, que é você entender que isso aqui, é você enxergar que isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, ó. Percebe? Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, ó. Consegue enxergar? Uma diferença de 2 quadrados, ela é o produto da soma pela diferença. Então, a gente pode simplificar isso aqui, fatorar isso aqui pelo produto da soma, pela diferença. Mas eu acho que esse já é difícil de vocês enxergarem, já que vocês estão com dificuldade. Então, eu vou desenvolver o produto notável mesmo, tá? Esse aqui é o quadrado da soma de 2 termos. Então, ele é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é o quadrado da diferença, só que ele tem um menos na frente. Então, além de desenvolver o quadrado da diferença, eu tenho que trocar sinal de todo mundo. Então, ele vai ser quadrado do primeiro, deixa eu fazer assim, ó. Assim, acho que fica mais fácil vocês entenderem. Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que como tem esse menos, eu vou trocar sinal de todo mundo. Então, fica menos, mais e menos. Sacou? Desenvolvi o produto notável e troquei o sinal por causa desse menos. Sobre A ao quadrado, B ao quadrado. Agora dá para simplificar bastante coisa, porque olha, no numerador a gente tem um termo positivo, depois ele é negativo, eu posso cortar. Aqui é a mesma coisa, ó, mais b ao quadrado e menos b ao quadrado, eu posso cortar. O que resta? 2ab mais 2ab, vou ter que apagar lá em cima. Então resta 2ab mais 2ab, que é 4ab. Aqui, ó. Esses dois somados vai ficar 4ab sobre o denominador, que é a ao quadrado, b ao quadrado.
Tá vendo? Aí a gente pode cortar, porque aqui em cima tem um A, aqui embaixo tem 2, que é A vezes A, né? Eu corto um dos que estão aqui embaixo com esse que tá aqui em cima. Mesma coisa o B, eu corto um dos 2 que tem aqui embaixo com esse que tá em cima. Aí o que resta é 4 sobre A vezes B. Viu só? Tá simplificado, né? Aí a gente só substitui, né? No lugar de A eu volto para 3 ao quadrado, no lugar de B eu volto para 5 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Então, quando eu for substituir, vai ficar 4... Quando eu for substituir, vai ficar 4 sobre 9 vezes 25. Sacou? Isso aqui vai dar quanto? 200, não sei nem fazer conta mais de cabeça. 225. Assim. Certo? Vamos ver se deu certo. Deixa eu voltar aqui pra mim. Licença. E aí? Cansei. Gente do céu. São uns exercícios pesadinhos, né? Me conta aí como é que tá. Como é que foi, né? Como que foi fazer o exercício? Deu pra entender? Estão confusos? Se tiver, pode me falar que eu ajudo, tá? Chato, né, Arthur? Esse é chatinho, né? Mas você conseguiu entender o processo? É. Você conseguiu perceber? É porque assim, gente, fatoração... Por que você tirou parênteses do denominador? Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. É porque assim, ó, agora eu entendi, Gibson. É porque assim, ó, o denominador, ele tava assim, né? Tava AB ao quadrado, tava assim. Só que quando na potência a base tem multiplicação, a gente distribui o expoente assim, ó. Tá vendo? Aí isso aqui vira isso, ó. A ao quadrado, B ao quadrado. Tá vendo? Ó, isso aqui virou isso. Fechou? Sacou? Vamos lá. Quem é a Trypanossomo crucis? Quer saber se a senhora vai colocar a correção da lista. Gente, eu não coloquei, não? Repete o final. Repito, Júlia. Repito. Deixa eu só repetir o final aqui. Júlia, olha só. O denominador é esse, né? No numerador, quando a gente soma 2AB com 2AB, isso aqui dá 4AB. Então, ó, fica assim. 4AB no numerador, A ao quadrado, B ao quadrado no denominador. Aí, como A ao quadrado é A vezes A, um desses A's eu cortei com o A de cima. Como B ao quadrado é B vezes B, um desses B's eu coloquei aqui em cima também. Tá vendo só? Aí aqui, ó, ficou 4 sobre AB. Entendeu? Se você não entender, me fala. Não coloquei. Gente, eu não coloquei a correção da lista? Não, então peraí. Vou fazer o seguinte, esse vídeo tá gravado, tá? O vídeo de correção da lista tá gravado. Então, vou fazer assim. Eu vou publicar na aula de hoje, tá? Pra vocês corrigirem a lista. Aí... Nossa, verdade, gente. Foi vacilo meu, viu? Eu gravei esse vídeo, ó. Gravei esse vídeo tem um tempão e não disponibilizei. Foi um vacilo meu. Desculpa, de verdade. Eu vou colocar ele na aula de hoje. Deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Peraí. Essa questão é a 2, Gustavo. Deixa eu ver se eu coloco na aula de hoje ou na... Eu vou dar um jeito. Se eu não colocar na aula de hoje, se eu achar que fica muito extenso, eu coloco na aula de amanhã, tá? Foi um vacilo meu mesmo, eu devia ter colocado. Vou dar uma analisada pra ver se a aula de hoje tá muito extensa. Não, não tá não. Então eu vou colocar na aula de hoje. Vou colocar na aula de hoje, tá decidido. Hoje à tarde, quando vocês entrarem, vai estar a correção da lista lá, tá? Gustavo, essa que nós fizemos é a 2. É a 2, tá? Essa é a 2.
Vamos... Tem mais alguma? A gente tem 4 minutos, gente, mas se tiver alguma dúvida, eu ajudo. Por exemplo, na 3. Vamos fazer a 3 rapidão, né? Pra não ficar gastando tempo à toa. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como que é a 3. Mas aí fica... Não esquece, tá? Eu vou colocar a correção dessa lista na aula de hoje mesmo. Foi um vacilo meu. Eu gravei essa correção. Talvez seja por isso que eu esqueci. Tem muito tempo. Muito tempo que eu gravei. Deixa eu colocar a 3 aqui. A 3 fala de uma expressão. Eu já vou virar a câmera pra lá. Ela é 2017. Opa! 2017 ao quadrado. Menos 1. Cachorro. Aqui, ó. A expressão da número 3 é essa, ó. Sugestão. Percebem que aqui tem 2017 e aqui 2016? Aqui é 2016 ao quadrado, ó. Tem 2017 e 2016. Esses números grandes, eles aparecem aqui só para complicar a vida da gente, tá? Então, quando for assim, troca o número por uma letra. Mas aí, ao invés de falar que 2017, por exemplo, é A e 2016 é B, eu vou simplificar esse processo um pouco. Eu vou falar que o A é o 2017 e o B eu falo... tá certo. E o 2016, ao invés de chamar de B, eu chamo de A-1, né? Pode ser assim, não pode? Ou então o contrário, se você quiser chamar esse aqui, o 2016 de A e o 2017 de A mais 1, também pode, tá? Eu acho que assim fica mais fácil. Vamos ver o que vira? Aquela nossa expressão, ela fica assim, ó, fica U igual. Era 2017 ao quadrado, mas o 2017 eu chamei de A, então vai ficar A ao quadrado menos 1, né? Para ajudar isso aqui, você pode chamar o 1, você pode lembrar que ele é 1 ao quadrado. Porque isso aqui vira o quê? Uma diferença de 2 quadrados, você fatora para produto da soma pela diferença. Sobre o 2016 ao quadrado. 2016 nós chamamos de A menos 1. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar que isso é A menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai sair facinho, viu? Parece difícil no começo, mas ele é facinho, porque, olha... Deixa eu só focar a câmera aqui. Aí. Vai sair facinho, porque aqui, ó, é uma diferença de 2 quadrados, como eu falei. Então, vira produto da soma pela diferença. Vai ficar A mais 1 vezes A menos 1. Sobre A menos 1 ao quadrado, que é A menos 1 vezes A menos 1, né? Aí, o que você faz? Você corta, ó. A menos 1 com A menos 1. Tá vendo? Vai sobrar aqui U é A mais 1 sobre A menos 1. Ó que gracinha. Viu só? Essa é a número 3, ó. Viu que bonito? Facilita demais a gente trocar números por letras, tá? Facilita demais. Viu? Vamos encerrando, então? Gente, ó... últimos recados. Primeiro, desculpa pelas confusões de hoje. Do celular caindo, perdão aí, viu? Desculpa também pelo erro de eu não ter colocado a correção da lista, porque eu esqueci de verdade, viu? Para de conversar na hora que eu tô explicando, menino. Mas que coisa! De novo. Desculpem os erros, desculpa não ter colocado a correção da lista lá no site, lá no aplicativo. Vou colocar hoje, na aula de hoje. Aí, na aula de hoje, vocês vão ter 2 vídeos de uns 20 minutos cada um, tá? Vai ficar grande. Mas usa o vídeo, como nós já corrigimos algumas questões da lista, aí no vídeo lá que eu for corrigir a lista, você assiste as questões que você não entendeu, tá bom? Amanhã eu dou uma amansada no 6, tá? Coloco menos coisa. Gente, muito obrigada. Felipe, Arthur, Gidson. Não, o Arthur tá bonzinho. É o Felipe e o Gidson. Cara de pau. Vocês param de ficar conversando fora de hora, tá? A gente brinca mesmo, a gente faz piada, não tem problema. Mas na hora da explicação, presta atenção, tá bom? Ainda mais num assunto tão delicado quanto esse. Gente, um abraço.
Fiquem com Deus, se cuidem. Hoje entra lá para você corrigir a lista, tá bom? Lembra que eu vou recolher essas listas assim que a gente voltar, então deixa a folha de respostas guardadinha, tá? E aí, se tiver dúvida, vocês podem mandar pelo YouTube lá, ou então anotar aí no caderno para eu tirar dúvida na próxima live.